Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos a este nosso encontro de catequese. Nós vamos conversar hoje sobre o que é a Igreja Católica. Claro que é uma introdução, nunca um encontro como esse, uma conversa como essa, vai falar tudo sobre a Igreja. E a gente precisa ter ideia de que o católico, ele estuda e aprende e ouve, né? Por isso que o nome catequese, né? Que é eco, ressoar, a vida toda sobre a sua igreja. E aprende a cada dia um pouco mais. Então é importante ter isso em mente. Aqui é só um comecinho, é só uma ideia inicial para a gente começar a falar muito mais e aprender muito mais. O que a gente vai conversar hoje fala muito assim do que no catecismo da igreja, né, indica para nós termos uma compreensão mínima. De novo, é uma conversa ainda inicial. Eu vou até recomendar que você leia depois, se possível, tem online o Catecismo da Igreja Católica na parte de Creio na Igreja Católica. E para te ajudar um pouquinho, a gente vai conversar um pouco antes. Mas convido você a iniciar com uma oração e vamos pedir a presença, né, de Deus na nossa conversa, que tudo comece em Jesus e termine em Jesus e que consigamos, pela intercessão da Virgem Maria, ter este momento de aprendizado. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo a vossa vontade, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Esta oração está presente no missal, na Eucaristia, e tem muito a ver com o nosso tema. Porque Igreja Católica, vamos entender primeiro esse termo, né? Igreja Católica, para a gente começar a desvendar. Porque igreja significa o seguinte: vem do grego ekalen, e depois, né, uma variação aí, vem eclésia, que quer dizer convocação, chamar para fora. E no contexto da igreja cristã, significa assembleia litúrgica, assembleia da ação do povo, assembleia de adoração e de louvor e de graças, né, e da própria Eucaristia. Então, igreja é esse agrupamento, né, que não se reúne à toa, se reúne para reverenciar, para louvar, para agradecer, para pedir e principalmente a ação de graças, que é a nossa Eucaristia, onde se atualiza de modo misterioso o sacrifício único de Jesus por todos nós. Então, no Antigo Testamento, nós temos aí que esta assembleia do povo eleito diante de Deus, sobretudo na Assembleia do Sinai, né, o monte onde foi revelado as tábuas da lei, onde Israel recebeu a lei em que Moisés trouxe para o povo diretamente de Deus, que foi constituído como seu povo santo, né, formada a sua aliança, mas já prometida desde antes lá com Abraão. Então, esse povo santo, esse povo consagrado, esse povo separado, esse povo de Deus, que começa a ter esse caráter de povo, uma salvação, né? Esse povo chamado aí para libertação e futuramente para a vinda do próprio Jesus. No Novo Testamento, esse povo se expande, né? Inicialmente Jesus funda a igreja ao pregar para o seu povo nascido ali, mas que já temos prefigurações, temos início, que vai ser para todos, o povo vai se expandir. Então, o grande rebanho aumenta, né? Esse campo onde o reino de Deus, onde Deus pronuncia a sua palavra, em que o Verbo encarnado pronuncia a sua palavra, vai se expandir para todas as nações. Então, aqui
nós temos dois caminhos, né? Esse povo todo, essa assembleia é povo de Deus, mas também é casa de Deus, é construção de Deus, é templo, né? O templo, a Nova Jerusalém, a nossa mãe, e outras imagens também interessantes, como o corpo e também como esposa do Cordeiro, o corpo de Cristo e esposa do Cordeiro, que é o próprio Cristo. Então, tudo se refere a Cristo. Em Cristo se cumpre tudo o que foi prefigurado, o que foi proclamado, foi profetizado, foi iniciado lá no Antigo Testamento, na Antiga Lei, e agora a Nova Lei. A palavra católico, né, vem de católicon, como você pode ver aí, quer dizer geral, referida ao todo, universal, em sentido contrário a particular. Um alerta até que eu dou muitas vezes hoje em dia às pessoas: eu não frequento nenhuma igreja, eu me relaciono diretamente com Deus. Pois bem, isso está muito errado, você precisa rever esse pensamento, porque a salvação ela é de modo individual, mas ela se dá também na presença da assembleia, né? Na vivência nesta assembleia, neste povo. Deus não, vou escolher você e você sozinho vai se salvar e acabou aí a sua vida, a sua missão. Não, todos os chamados por Deus nunca era para si unicamente, mas para proclamar, para espalhar, para se relacionar, se comunicar com várias outras pessoas. Então, desde os patriarcas, aos profetas, aos apóstolos e a todo o povo de Deus que hoje está na Igreja Católica. Então, é católica por quê? Porque ela tem Cristo presente. Onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. A Igreja Católica está onde Jesus está. E ela é aberta a todos os homens e mulheres do mundo inteiro, né, de todos os tempos e lugares na Terra. A Igreja não para de anunciar o próprio Jesus, porque é para todos. Nela, na Igreja, está o depósito da fé. Toda a verdade revelada na Bíblia, que está presente na Bíblia, toda a verdade revelada na tradição oral, que recebeu de Cristo na plenitude dos tempos, quando Jesus se encarnou, e temos então a inauguração da plenitude dos tempos, onde tudo se concretiza em Cristo. Então, é igreja e é católica, é a assembleia do povo, é comunidade e é universal, é para todos, certo? Então, temos essa primeira ideia, essa primeira percepção, esse primeiro conceito do que é a igreja. Claro que a gente tem muito mais para conversar. Vamos avançar então. Leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois, pelos apóstolos, foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavras de nosso Senhor, Deus, reveladas, inspiradas a Paulo e depois ao seu evangelista Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos. Nessa leitura, nós temos aqui um pouco da vida dos primeiros cristãos. Como é que eles viviam? Como é que a igreja se propagou? A igreja, recém-fundada por Cristo, estava
nas mãos dos seus apóstolos, que significa enviados, e discípulos. E todos se reuniam. Aqui no versículo 42, nós percebemos que era em assembleia que o povo estava, na fração do pão, na Eucaristia, na ação de graças, na instituição do corpo e sangue de Cristo no pão e no vinho e nas orações. Então, todo o povo que se tornava cristão, que ainda nem era chamado ainda de cristão, temia, no sentido, temor aqui significa reverência, né? Se apoderou o temor, né? Na reverência a Deus. E os apóstolos, os 12, né, que Judas saiu e entrou logo o 12º no lugar dele, faziam prodígios e milagres em Jerusalém. E aí as pessoas começavam a se converter. E os primeiros convertidos eram muito unidos, tanto unidos que tinham tudo em comum. Então, muitos abandonavam todas as suas propriedades e já viviam em comunhão total, né, com os discípulos que acompanhavam Jesus pela pregação dos apóstolos. Então, todos unidos de coração, frequentando o templo todo dia, fazendo a ação de graças, né, Eucaristia, tomavam comida com alegria e singeleza do coração. Então, existia até uma tradição de 2 refeições, né? A refeição máxima, que é o próprio Cristo, e a refeição comum ali entre todos que estavam seguindo e se juntando em torno da pregação dos apóstolos. E todos louvando a Deus e cativando a simpatia do povo. Assim eram os primeiros cristãos, a primeira comunidade cristã. E assim foi se formando, se fundando os primeiros atos da nova igreja, né? Em que Lucas escreve aí nos Atos dos Apóstolos, e que é a única, una, santa, católica e apostólica. E a gente vai entender esses 4 atributos que são inseparavelmente, né, atributos inseparáveis, ligados entre si, que é essencial à nossa igreja. Então vamos compreender cada um. E são atributos que a igreja não confere a si mesma, mas é o próprio Cristo que a confere. É o próprio Jesus que a confere. Então ela é una. Por que ela é una? Porque é um só Senhor. Uma só fé. Nasce num só batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E forma um só corpo. Ela é una por isso. Ela é vivificada por um só Espírito e em vista de uma única esperança, em que todas as divisões serão superadas, que é o reino celeste, que é o céu. Então, isto é por isso que ela é una. Por que ela é santa? Ela é santa porque seu autor é o próprio Deus. Ela é santa porque o Santíssimo, aquele que tudo criou, Deus, é quem é a autoridade, que deu autoridade e é a autoridade desta igreja. Cristo é seu esposo, né? Então, por ela, pela Assembleia dos Salvos, ele se entregou para a santificar, a separar do mundo. Vivifica com o Espírito Santo. Traz a ela a santidade pelo Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Bom, tem pecadores dentro dela? Sim. Comete muitos erros. Este povo aí comete muito erro? Sim. Ela é a sem pecado, infalível, mas é feita de pecadores. É um mistério. É o mistério da nossa fé. Nos santos, que são antecipações da vida futura, todos os santos trazem isso, né? Brilha a santidade da igreja. Em Maria, ela é já totalmente santa. Maria é a perfeita imagem desta igreja santa. É por isso que nós temos esta hiperdulia, esta
esse hiper reconhecimento com Maria. É também católica, né? Anuncia a totalidade da fé. Tem à sua disposição e administra a plenitude dos meios de salvação. Só na Igreja Católica, una e santa, é que estão todas as verdades reveladas, inspiradas por Deus. E isto é enviada a todos os povos e tempos, durante todo o tempo daqui até o fim do mundo. Por isso a sua natureza é missionária. Apostólica, porque o próprio alicerce são os 12 apóstolos do Cordeiro, né? Os 12 enviados do Cordeiro. Ela, portanto, é indestrutível, porque é uma pedra indestrutível a qual Jesus assentou e escolheu o primeiro líder, que é o próprio Pedro, né? Pedra, daí o nome Pedra. E a partir daí dos apóstolos, e os apóstolos foram fazendo sucessores diretos, que nós chamamos de bispos atualmente. Então, todos os bispos que você conhece têm conexão direta com os 12 primeiros apóstolos. Ninguém se fez bispo, eu quero ser bispo e acabou-se. Não. Existe uma sucessão apostólica. O primado, aquele que é bispo de todos os bispos, é o bispo de Roma, que a gente chama hoje em dia de Papa. Então, o Papa é um sucessor direto de Pedro, porque Pedro foi para Roma e lá morreu, e a partir daí se sucedeu os bispos, depois de Pedro, chamados, mais na frente foram chamados de Papa. Inicialmente não era nem chamado de Papa, mas ele tem o primado sobre todos os outros bispos, e todos os bispos remetem a algum apóstolo, né? Pegar a sequência de quem foi ordenando o bispo, você tem aí a sequência, né, lá para trás dos apóstolos. Então, o Papa, junto com o colegiado de bispos, forma essa grande ordem, esse ordenamento, né, o sacramento da ordem, né, da igreja que é apostólica. A igreja é sinal, é sacramento universal da nossa salvação. Mistério, sacramento, a palavra mistério vem do grego e sacramento vem do latim, mas significam a mesma coisa. A gente é que acaba utilizando um pouco diferente, mas vem mysterium e sacramento, foram dois termos que a igreja adotou, mas significa a mesma coisa. Quem dispensa, quem oferece, quem tem os sacramentos, o mistério com sinais visíveis da salvação, que é um sinal invisível, é o sacramento, tá? É o mistério da nossa salvação. É a igreja que exprime visivelmente a realidade da nossa salvação. Esse é o mistério, esse é o grande mistério. É a igreja que possui os 7 sacramentos que você percorre, isso aí vai ser um encontro só para falar dos sacramentos, né, que você percorre para receber a graça do próprio Cristo, né? Então, são esses sinais e instrumentos pelos quais o Espírito Santo derrama a graça de Cristo, que é a cabeça desta igreja, está presente nos 7 sacramentos da nossa igreja. Por isso nós cremos na igreja. É a igreja que, já prefigurada desde o princípio do mundo, e foi admiravelmente, pedagogicamente, pacientemente preparada na história do povo de Israel. Então, todo o Antigo Testamento, toda a antiga lei, é uma preparação para a consumação dos tempos em Cristo, para a plenitude dos tempos em Cristo, a fundação da sua igreja. A nova aliança é fundada por Cristo e a igreja é que preserva isto no mundo. E ela é manifestada pela efusão do Espírito Santo, em que tem seu grande momento Pentecostes, né, durante lá a oração dos apóstolos, discípulos e Maria, lá no Pentecostes, lá em Jerusalém, 40 dias após todo o acontecimento lá da paixão, morte e ressurreição de Cristo. E nós temos aqui que tudo será consumado, tudo será
né? Tudo está consumado, tudo está finalizado no fim dos séculos, no fim do tempo em si. Bom, então Deus criou o mundo em ordem, à comunhão na sua vida divina, comunhão que se realiza pela convocação dos homens em Cristo, e esta convocação, esta assembleia, lembre-se, é a própria igreja. O Senhor Jesus deu início à sua igreja, que foi prometida há séculos, prefiguradas nas Escrituras. A igreja, portanto, é este reino que Jesus veio inaugurar e iniciar para se realizar plenamente no céu, tá? Já presente em mistério, entra-se nesse povo pela fé, pela adesão que Cristo é o seu Salvador, que te redimiu de todos os pecados, e o batismo é quem lava, é o sacramento, né? Tem a parte visível de uma graça invisível, é o sacramento que você entra neste corpo místico de Cristo. Que é praticamente o primeiro sacramento que todo cristão acaba recebendo, né? Que é logo após o seu nascimento, os pais que são mais atentos já batizam seus filhos rapidamente. A igreja, manifestada pelo Espírito Santo, consumada a obra que o Pai confiou ao Filho para cumprir na terra, né? Principalmente na sua morte de cruz e ressurreição, paixão, morte e ressurreição, para o nosso resgate. No dia de Pentecostes foi enviado o Espírito Santo para que santificasse continuamente o Paráclito, o protetor, né? Continuamente a igreja, essa assembleia, esse povo. Pelo Espírito e pela sua ação no sacramento, sobretudo na Eucaristia, Cristo morto e ressuscitado constitui seu corpo, a comunidade dos crentes fiéis. Então, repare que os sacramentos estão presentes, a igreja, quem dispensa esses sacramentos, né? Aos crentes fiéis que estão seguindo nessa jornada, peregrinos neste mundo para o céu. Então, no final, na consumação dos tempos, né, a consumação lá na glória, a igreja, só na glória, alcançará a sua realização, né, que é justamente a salvação dos homens. Bom, a igreja, ao mesmo tempo, é visível e espiritual. Né? É uma sociedade dotada de órgãos hierárquicos e é o corpo místico. Então, é uma coisa muito importante que às vezes as pessoas acham que a igreja é como se fosse uma democracia. Vamos decidir aqui o que é, o que não é digno de fé e é isso. Não. A igreja é ordenada. Por isso até o sacramento, né, do sacerdócio, do presbítero, do diácono, do bispo, é a ordem, é a ordenação. Não é um negócio ali vamos votar aqui, não. Tem toda uma ordenação, ela é hierárquica por isso, né? Quem é a ponta, quem é o ápice, quem é tudo é próprio Deus. E há um ordenamento, né, no seu corpo, né, mão, pé, braço, perna, não é à toa essa comparação. A igreja é o povo que Deus reúne no mundo inteiro. Ela existe em comunidades locais e realiza-se na assembleia litúrgica. Né? O grande momento da igreja é a liturgia eucarística. Ela é o máximo. Mas tem outras liturgias que o povo também se reúne. Ela vive da palavra, né, presente lá no corpo da Bíblia, dos livros da Bíblia, mas também a palavra da oração e da tradição, né, que também é oral, passada lá desde os apóstolos, e assim que ela se torna o próprio corpo de Cristo. Não é à toa. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim me despreza. Mas quem me despreza, despreza aquele que me enviou, que é o próprio Deus. Está dito lá em Lucas 10, capítulo 16. A igreja é este corpo, a cabeça é o próprio Jesus Cristo. Ela, a igreja, vive de Jesus, em Jesus e para Jesus. Durante a Eucaristia, por Cristo, com Cristo, por Cristo e em Cristo. Não é à toa. Ele vive com ela e nela. A igreja, portanto, é a esposa de Cristo. Ele amou-a e entregou-se por ela. Purificou-a pelo seu sangue. Fez dela a mãe fecunda de todos os filhos de Deus. Mas cuidado aí, não vai confundir que é o prédio. Né? Aquela igreja. Não é o prédio, gente. Assembleia do povo, eclésia. A igreja é o templo do Espírito Santo. O Espírito é como que a alma do corpo místico.
princípio da sua vida, da sua unidade, na diversidade e da riqueza dos seus dons e carismas. Este é o povo de Deus. É uma raça eleita, exerce um sacerdócio real, é uma nação santa. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Torna-se membro pelo nascimento do alto. Quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Já falou Jesus a Nicodemos. Pela fé em Cristo e pelo batismo é que nós nascemos do alto. Comunhão misteriosa, real, entre o seu próprio corpo e o nosso. João, capítulo 6, versículo 56. É Jesus quem sustenta, pela ação do Espírito Santo, a igreja. Por isso, tem o caráter sacerdotal. Cristo, Senhor, sumo sacerdote, o maior, fez do povo, desse povo novo, um reino de sacerdotes. Nós, pertencentes ao corpo, somos um reino de sacerdotes. Para o seu Deus, Abá, Pai, aí o Pai Nosso, pela regeneração e pela unção do Espírito Santo. Vários sacramentos temos a unção, por exemplo, Crisma, tem a unção do Espírito Santo. Os batizados são consagrados, separados do mundo. Consagrar é se separar, de modo a oferecer a Deus. São consagrados para serem uma casa espiritual, um sacerdócio santo. É profético. Sentido sobrenatural da fé. O povo, que a gente chama de leigos, e a hierarquia, os padres, bispos, diáconos, quando adere indefectivelmente à fé transmitida aos santos de uma vez por todas e profere, fala a palavra que é revelada por Deus, é real. Mas cuidado, real não é eu sou um rei, agora todo mundo me serve. Ao contrário, reinar é servir a Deus. Só reina corretamente, pela verdade, o bem, quem serve a Deus. Em especial nos pobres e nos que sofrem, nos quais a igreja reconhece a imagem do seu fundador, pobre e sofredor, Jesus Cristo. Às vezes as pessoas confundem a igreja com filantropia. A igreja não é filantropia. Nós servimos preferencialmente aos pobres e aos que sofrem, daí toda a caridade que a igreja faz pelo mundo, é a maior instituição de caridade do mundo, é a que mais ajuda os que sofrem, é a que mais protege os oprimidos. Não é à toa, porque Jesus falou, quem faz a um desses pequeninos é a mim que faz. É tudo por Deus, com Deus e em Deus. Entenda isso sempre. E aí, quem foi que fundou a igreja? Ora, vamos lá. Lá em Mateus capítulo 16, 18, Jesus está conversando e fala com Cleofas, E também eu te digo que tu agora és Pedro, e sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, este quadro que você enxerga, bem ao centro está Jesus entregando as chaves. E de Pedro e seus apóstolos de Cristo, dos 12, saem todos os bispos, por isso que é apostólica, mais uma vez lembrando, e que Pedro tem o primado, é o líder de todos os bispos, portanto, a gente chama até, hoje em dia, de Papa, já falamos isso. Então está aí esse símbolo aí do Vaticano, nós temos aqui as chaves, e essas chaves não são à toa, tá? Depois um dia a gente conversa sobre toda essa simbologia aqui, que significa lá no Vaticano, que é a matriz, vamos dizer assim, onde está o Papa. Então, compete ao Filho Jesus Cristo realizar o plano de salvação do seu Pai. Na plenitude dos tempos, eis o motivo da sua missão de Jesus. E o Senhor deu início à sua igreja, pregando a boa nova do advento deste reino de Deus, prometido desde há séculos nas Escrituras. Portanto, Jesus é quem funda a igreja católica. O único fundador da igreja é o próprio Jesus. Depois que ele se foi para o céu, ascendeu ao céu, ficou Pedro liderando, e a partir dele nós somos esses liderados e fazemos parte desse corpo místico da igreja. E por que Deus quer a igreja? Deus quer a igreja por quê? Quer nos salvar. Caímos no pecado, nos afastamos de Deus e agora estamos peregrinando de volta. Mas não individualmente, por isso a igreja, por isso é a assembleia.
né? Mas em comunhão com os nossos irmãos e principalmente com Cristo. Ele quer fazer de toda a humanidade o seu povo. Todos, é para todos o convite à salvação. Não mais agora só a um povo, né? Mas a todos. E no século II depois de Cristo, por exemplo, Clemente de Alexandria escreveu: assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também é a sua intenção, né? Assim também sua intenção é a salvação dos homens, que se chama igreja. Existe até um ditado que as pessoas contestam, mas faz parte da nossa fé. Fora da igreja não há salvação. Por que fora da igreja não há salvação? Porque a igreja é quem leva a missão de Jesus. Fora de Jesus não há salvação. Ora, se fora de Jesus não há salvação e a igreja plenamente está em comunhão com Jesus, fora da igreja não há salvação. Tá? Então é por isso que a gente tem esse ditado na igreja. Quem faz parte da igreja? Os membros da igreja são como concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo quem? Jesus como a pedra angular. Nós, seguidores, batizados, somos os membros deste corpo místico e a cabeça é o próprio Cristo. O cristão, portanto, é este povo de Deus, essa raça eleita, que exerce um sacerdócio régio, uma nação santa separada. Quem nasceu do alto, isto é, pela fé em Cristo, pelo batismo, é membro da igreja. Quem, na fé, assume que Jesus é o Messias prometido por Deus, é o ungido prometido por Deus, é o Cristo que morreu por nós, nos salvou, nos resgatou da morte eterna, nós aderimos a essa máxima e agora exercemos a nova lei, é a lei do amor. Caritas, amor, caridade. Não é o amor pelo amigo, não é o amor pela esposa, é o amor caridade, o amor que a tudo entrega, o amor que a tudo dá. Assim como Cristo deu tudo, ele morreu por nós, ele foi humilhado, flagelado, torturado e morreu para nos resgatar. Pagou com sangue o preço da nossa alma, da nossa vida eterna. E por isso nós temos que amar como ele amou. Qual é a missão? Ser sal da terra, ser luz do mundo, a todos os povos, para fazer mais pessoas membros da igreja e sermos todos salvos, e sermos todos resgatados para a graça eterna de poder ver Deus novamente, de tendo saído da convivência amigável de Deus lá do paraíso, os primeiros humanos, que é Adão e Eva, agora nós temos a chance novamente de ir para lá, aderindo a esse corpo místico, tendo Jesus como nosso Salvador e, claro, ouvindo sua palavra, sendo seu discípulo, fazendo aquilo que ele não quer. Portanto, o reino de Deus iniciado na terra, pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, qual é a nossa meta? É ir para o céu, novamente a convivência de Deus. Então, essa é a missão máxima da igreja. Então, a igreja universal aparece como um povo que vai buscar a sua unidade, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade, a Santíssima Trindade. A igreja é neste mundo, portanto, esse sinal, esse sacramento, esse mistério da salvação, o sinal e o instrumento da comunhão de Deus e dos homens, da reunião, da comunhão de Deus novamente. Nós nos unirmos novamente a Deus. Muito bem? Isso é, claro, uma introdução ao nosso significado da igreja, que ela é muito mais profunda do que isso, mas por hoje a gente vai terminando, vamos fazer nossas orações finais para ficarmos refletindo sobre isso e peço que você, se você gostou, ajude aqui a divulgar esses encontros de catequese cada vez mais, tudo bem? Então, oremos juntos. Repitam comigo. Faze, ó Pai, que nos sintamos membros da igreja, cuja cabeça é teu Filho Jesus, e que saibamos viver em comunidade, como irmãos, reunidos na força do Espírito Santo. Amém. Assim seja. Espero que nos vejamos no próximo encontro. Tchau, tchau.